meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai contar a história de São Teofrisco de Assis. Se inscreve no canal, é novo por aqui. Se você quer ajudar no nosso trabalho, compartilhe com seus amigos. Não esqueça que a gente tem vídeo toda quinta-feira às 19 horas. Essa história aconteceu em Assis, na Itália, onde em 5 de julho de 1182, o casal Pietro di Bernardoni e Picca Borlemont tiveram um filho, que deram o nome de Giovanni de Pietro di Bernardoni. Eles eram uma família rica, que trabalhavam com a venda de tecidos. Mas quando surgiu o nome dele de Francisco? Ninguém sabe ao certo. Mas dizem que seu pai gostava muito da França, de onde trazia suas mercadorias. E após uma viagem à França, o pequeno Giovanni teria voltado muito animado com a música, a poesia e o povo de lá. Então seu pai passou a chamá-lo de Francesco, que em italiano significa francês, mas aqui no Brasil falamos Francisco. Na juventude, Francisco ainda não conhecia as coisas de Deus. Ele gostava mesmo era de gastar dinheiro, se divertir e beber com os amigos. Como não gostava de trabalhar com seu pai e era muito fascinado pelas histórias de cavalaria, começou a sonhar em ser um herói. Alistou-se como soldado e participou de 2 guerras. Na primeira, acabou sendo capturado e ficou preso por cerca de 1 ano, até ser resgatado. Na segunda, antes mesmo de lutar, ficou gravemente doente e teve uma experiência mística, onde conversou com Deus, que lhe disse: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Ele respondeu: servir ao Senhor, é claro. E Deus lhe perguntou: então, por que te alista nas fileiras do servo? Francisco então pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? E ouviu Deus falar: volta a Assis e ali te será dito. Voltou então para casa sem as honras e as glórias de um herói. Toda a humilhação e o sofrimento da prisão provocaram profundas mudanças no jovem Francisco. Foi o caminho que Deus escolheu para entrar mais profundamente em sua vida. Já não sentia mais prazer nas festas, em companhia dos amigos, e neste período começou a perceber e questionar a diferença social entre as pessoas. Ao ver os mendigos, se perguntava: como pode haver tanta injustiça e tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Certa vez, encontrou em seu caminho um homem leproso, ou seja, ele tinha uma doença que causava manchas e feridas em sua pele, deixando-o deformado. Ninguém chegava perto de um leproso com medo de ficar doente também, inclusive Francisco. Mas naquele dia, ele se compadeceu, o abraçou e beijou, como um irmão. Um dia, ele estava rezando sozinho na igreja de São Damião, quando ouviu Jesus no crucifixo lhe dizer: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. Ele então foi até a casa de seu pai, pegou alguns tecidos, vendeu e levou o dinheiro até a igreja, para que ela pudesse ser reformada. Quando seu pai descobriu o que ele havia feito, ficou furioso, o acusou de roubo e o prendeu no porão da casa. Sua mãe aproveitou um dia que o pai não estava em casa e o soltou. Quando descobriu, ainda muito bravo, o pai foi atrás dele e disse que ele teria que compensar o que tinha roubado. Francisco então tirou toda a sua roupa, devolveu ao pai, abriu mão de tudo, inclusive da herança, e decidiu viver na pobreza, buscando a Deus. Ele pedia esmolas na rua para conseguir dinheiro para reformar as igrejas. Ajudou a reformar a igreja de São Pedro e a capela da Porciúncula. Só um tempo mais tarde, ele finalmente compreendeu o verdadeiro sentido daquela mensagem que havia recebido de Jesus na igreja de São Damião. Não era para ele ajudar a reconstruir os prédios da igreja. Na verdade, ele precisava ajudar as pessoas a voltarem aos ensinamentos de Jesus. Francisco começou a anunciar a verdade e logo outros homens começaram a se unir a ele, vivendo na pobreza e praticando a caridade com os mais necessitados. Assim, ele resolveu escrever algumas regras e apresentou ao Papa para poder ter a autorização de fundar uma nova ordem. Mas o Papa achou as regras dele muito rígidas em relação à pobreza e não autorizou logo de cara. Só um tempo depois, quando o Papa teve um sonho com Francisco sustentando a igreja, foi que ele resolveu aprovar, e assim foi fundada a Ordem dos Frades Menores, que passaram a ser chamados de franciscanos. Francisco também ajudou Santa Clara de Assis a fundar a Ordem das Clarissas. A gente contou isso melhor no vídeo dela, podem assistir depois. Francisco ficou conhecido também como protetor dos animais, pois ele ensinava que eles deviam respeitar até as menores das criaturas, que eram obras de Deus.
Francisco foi quem inventou o primeiro presépio. A gente contou essa história no vídeo do presépio, pode assistir também. Em 14 de setembro de 1224, Francisco se retirou para rezar e teve a visão de um serafim com 6 asas, carregando uma cruz, e de repente viu abrir em seu corpo as 5 feridas como de Jesus crucificado, tornando-se assim o primeiro cristão estigmatizado, e esses estigmas lhe causavam vergonha e dor. Francisco foi ficando cada vez mais doente, até que em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, foi encontrar-se com Deus, e em 16 de julho de 1228 foi declarado santo. São Francisco de Assis, rogai por nós! Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então foi isso. Um beijão, tchau! São Pico de Assis, São Fricos de Assis, São Frico de Assis. De Assis. Assis? Se você quer, siga no nosso canal. Não. Eu digo vá não. Eu corri.